E ele se compromete a incluir Manguinhos no planejamento de 2007, que teriam recursos para essa área de saneamento integrado, uma espécie de favela-bairro. E nós aqui ficamos com o compromisso de identificar junto ao Poder Público Estadual e Municipal se existiam projetos executivos para essa proposta de saneamento, melhor ainda se fosse saneamento integrado. Chegamos à conclusão, a partir de diversos contatos, que não existiam projetos nem na Prefeitura, nem no Governo do Estado. E eles solicitaram também por carta, inclusive o César Chain nos encaminhou a carta que eles encaminharam para o Governo do Estado e da Prefeitura, e a Prefeitura falou que não tinha nenhum projeto aqui, mas que tinha em outras comunidades. O Governo do Estado também falou uma coisa dessa, que não tinha em Manguinhos, mas tinha em outros lugares, tentando de repente, não vai para Manguinhos, mas a gente conseguir recursos para ir para outros lugares. Em fevereiro, final de fevereiro, o César Scherer nos informa aqui na Fiocruz que o Ministério da Cidade está prevendo um valor de 106 milhões. Passados uns 15, 20 dias, como não tinham os projetos executivos, veio para lá, então nós está pensando se alocar mais 50 milhões, totalizando 156. Passado umas 3 semanas, vem a notícia pela imprensa que Manguinhos está contemplado no PAC, no Programa de Aceleração do Crescimento, 2007, 2008, 2009, 2010, os 4 últimos anos do Lula. Então, no início de 2007, o Lula lança o PAC. A proposta que existia dentro do Ministério era uma proposta tipo favela-bairro, de saneamento integrado. As ações de saneamento, mas junto com ações sociais, né? Uma espécie de favela-bairro. Isso que existia. O planejamento para iniciar em 2007. Mas só que no início do segundo governo Lula, eles decidem um programa de aceleração do crescimento, que é amplo demais. E aí dois é essa área de favelas, né? Um programa de aceleração de crescimento em favelas no Rio de Janeiro. E aí as 3 principais comunidades. Tá? Nesse momento nós começamos a discutir como o movimento social em Manguinhos poderia intervir de uma forma mais qualificada nesse processo. Tá? É evidente que o diagnóstico que nós tínhamos aponta para uma situação que nós chamamos de exceção, território de exceção, essa categoria política de território de exceção, até para compreender que a liberdade política ela não existe, porque se você quer se manifestar, quer se organizar, quer se expressar, você tem que pedir permissão. O consentimento significa ausência de liberdade. Então, entendemos isso. Por outro lado, violações constantes aos direitos civis. Então, se você tem violações aos direitos civis, você não tem um exercício de liberdade política, para nós compreendemos que se configura um quadro de exceção. E podemos fazer até uma leitura mais aprofundada disso, de como se dá a relação do Estado com o poder local, o próprio tráfico, mas também com o interesse de grandes empresas, até mesmo quando tem intervenções, tipo essa do ProSanear. Então existe um acordo tácito ali, um acordo, vamos dizer assim, de complementariedade de interesses. Por um lado, a população tem que ser controlada socialmente. Quem pode controlar isso é quem tem o poder no lugar. Tendo controle social disso, os esquemas de caixa 2, sei lá o quê, de recursos, que isso é amplamente divulgado, né? Enfim, é muito mais fácil de acontecer porque você não tem controle, primeiro, não tem controle público da obra. Muito menos da questão do projeto, do orçamento, para fora. Então, nós temos essa clareza aqui na Fiocruz, estudamos isso e identificamos que é um território de exceção. Tendo essa clareza, nós nos perguntamos como que essa população pode vir a protagonizar um processo que os interesses dela estejam contidos, né? Estejam percebidos e incorporados na elaboração do projeto, o programa Aceleração de Crescimento. E aí nós falamos, então vamos construir um espaço que seja um espaço de formação dessas pessoas e que desse espaço essas pessoas possam atuar.
então um espaço de formação na ação. Tá? Então pensou-se a criação do Fórum no movimento social para o desenvolvimento equitativo, e sustentável em Manguinhos. E esse fórum começa a acontecer logo nos primeiros meses de 2007, o anúncio do PAC, aquela coisa toda. E, enfim, então a criação de um espaço de formação política, de capacidade de articulação, de proposição e de intervenção, mas reconhecendo que não era o espaço da representação política desses moradores, dos atores coletivos, reconhecendo que a representação política deveria ser, e o processo dentro do fórum deveria vir a reforçar, inclusive, esses atores coletivos e suas redes. Tá? Quando o fórum ele é inaugurado, o debate atraiu muitos interesses, principalmente dos moradores. Porque falavam, e agora? O que vai acontecer? Tem um projeto, aí logo a seguir o governo apresenta um projeto, Jaureg, a apresentação na Fiocruz, e que o centro do projeto é a elevação da linha férrea, e que teria construção de apartamentos, coisa e tal. E as pessoas ficaram muito receosas, porque tal comunidade vai desaparecer, a outra comunidade também, e como é que vai ficar a nossa vida, a nossa moradia, as coisas. Então gerou um de insegurança muito grande, tá vendo? De insegurança muito grande. E aí as pessoas se mobilizavam, e as pessoas cobravam os seus presidentes, inclusive, o que está acontecendo. E os presidentes não tinham resposta. E aí eles procuraram até se aproximar do fórum para obter respostas e tal. E é evidente que os debates foram acontecendo, foram convidadas pessoas, por exemplo, convidou-se a presidente do ITERJ, esqueci o nome dela agora, Célia Ravera, convidou-se o secretário de Habitação do Estado, que era aquele cara lá de Barrabã, sei lá, de Resende. Enfim, foram feitos debates com diversos pessoas, gestores, secretários, para poder compreender melhor o que poderia acontecer em Manguinhos. A conclusão que se teve foi a bandeira saneamento para todos, habitação para todos e participação já. Os três bandeiras. E se discutiu muito, quando se falava de saneamento e habitação para todos, discutia-se muito prioridades. Por que priorizar a elevação da linha férrea? A população enxergava que era a linha férrea que fazia essa partição na vida social das comunidades de Manguinhos. Então, um dos argumentos era que não, porque a linha férrea passa em todo o subúrbio do Rio de Janeiro, partindo, sei lá, dezenas de bairros. Então, esse não é um argumento muito aceitável. Tá? Então, isso foi muito discutido, a questão das prioridades. E aí o movimento Manguinhos apontou isso. A participação da população era intensa, mas sempre com muita rotatividade. Tem pessoas novas querendo saber o que está acontecendo. E os presidentes chegando. No início tinha-se uma interlocução razoável com a Secretaria de Obras do Estado, entendendo que a intervenção em Manguinhos era o governo do Estado e Prefeitura. Com a Prefeitura, a interlocução era mínima. Quando participaram de um seminário ou outro, sempre afirmando que não tinham poder de decidir nada, não sabiam de informações, de nada, só tinham condições de apresentar aquilo, de certa maneira já era divulgado pela imprensa e tal, enfim. Era a gestão César Maia. Né? Na Secretaria de Obras, a interlocução se dava com o Vicente Loureiro. Tinha-se um diálogo ali. O movimento social aponta, acho que é a grande proposta, a criação de um comitê de acompanhamento do PAC, um comitê intersetorial, até porque era muito claro que o PAC era intervenção física, obras. O que se queria era discutir políticas públicas e, a partir da discussão da política pública, identificar qual era a intervenção física, que obra era mais necessária.
E aí fala assim, não, se vai se trabalhar construção de equipamentos, de educação, de saúde, de cultura, de assistência, coisa e tal, então tem que ter a presença nesse comitê de acompanhamento de todos esses setores. E aí eleva. Vamos fazer um comitê que acompanhe tanto a intervenção do Estado quanto da Prefeitura. Imagina a ousadia que você está colocando ali. Tá? Porque o Estado e a Prefeitura não dialogavam mesmo. Enfim. Para você ter uma noção, o primeiro projeto da Prefeitura do Estado tinha alguns locais no início que eram completamente conflitantes. Na comunidade de João Goulart, por exemplo, a Prefeitura dizia que ia botar toda uma rede de esgotamento sanitário, de água, drenagem, pavimentar rua, sei lá o que, blá blá blá. O governo do Estado dizia que ali eles iam ampliar a rua Uranos e acabar com 60% da comunidade de João Goulart. Mas os dois projetos estavam na Caixa Econômica. Os dois projetos na Caixa Econômica. Na Caixa Econômica, numa reunião conosco, foi apontado que existiam esses conflitos. Por exemplo, na comunidade de Mandela de Pedra, que era mais pobre, a mais necessitada da intervenção, porque palafitas, essa coisa toda, nem o governo do Estado, nem a Prefeitura tinha intervenção. Entendeu? Isso foi para você ter uma ideia da incapacidade de diálogo entre esses dois entes, governo do Estado e Prefeitura. Agora, você imagina como pensar num comitê de acompanhamento intersetorial, acompanhando o Estado e a Prefeitura ao mesmo tempo, é impossível. Tanto que o governo avaliou que ele deveria ter o controle da intervenção em Manguinhos, inclusive na área social, e o trabalho social a partir da Agência 21 serviu a isso, para desarticular o fórum, que tinha muita força política nesse momento. Então é o seguinte, essa discussão foi muito forte por dentro, até na relação mais direta com o Estado. Nas audiências públicas, chegou-se à conclusão que era tudo uma coisa pro forma. Existia quanto diretrizes ou normativas dos instrumentos, dos documentos do Ministério das Cidades em relação ao Programa de Aceleração do Crescimento de Favelas, a obrigatoriedade da participação social, da prestação de contas, do controle social, entendeu? Então, é obrigatório também a audiência pública. E aí, fizeram a audiência pública, mas totalmente blindada. Totalmente blindada. Houve falas de moradores, intervenções, essa coisa toda. O pessoal falou, olha, vocês não estão levando em consideração a geopolítica desse lugar. A Vila União, ali, os ex-combatentes, tem pessoas que trabalham na polícia rodoviária, no bombeiro, filhos de militares e tal. E ela é totalmente cercada, porque do outro lado do rio é o tráfico. Se vocês estão dizendo que vão derrubar aquilo tudo ali, vai ficar tudo aberto, vocês estão dizendo que vai ter genocídio. Que num dia eu vou ter que estar enterrando alguém em Irajá, no outro dia eu vou estar enterrando alguém no Caju. E falam isso. Um exemplo, né, de uma situação mais extrema, entendendo? Mas qual o retorno? O que aconteceu a partir daí? Em algum momento chamaram para olha, o planejamento que se tem, o cronograma nunca fizeram isso. Eles foram tocando o projeto, o PAC, das intervenções, de acordo com os interesses deles. Aí já não era o Vicente Loureiro, já era outra turma que não queria mesmo diálogo, não tem diálogo. O trabalho social já implantado, a gente do próprio Estado fazendo toda uma fala de desarticulação, tá vendo? Já pagando, dando ajuda de custo às lideranças comunitárias, né? A representação formal, os presidentes de associações ganhando lá a mesada, participar das reuniões, entendeu? Essa coisa toda. E aí, jogaram pesado. Inclusive com dificuldades no próprio território, de discutir prioridades da intervenção, do controle público da obra. Que fala, não, aqui não tem isso, aqui quem está fazendo sou eu. A liderança formal, o representante formal, o presidente de associações de moradores. E aí a leitura é clara. Olha, não vem entrar no meu caminho, entendeu? Que aqui, como nós. Quem faz a segurança do canteiro de obras, isso tudo, indícios claros de uma relação promíscua.